Se você está ouvindo os Macabeus, é porque a revolta já começou. Meu nome é Felipe Souza e nós podemos voltar ao pó todos os dias. Meu nome é Gabriel Jorge e eu já pensei em tatuar Memento Mori no meu braço. Meu nome é Gabriela Cunha e eu não tenho medo de morrer. Hoje, nesse episódio, a gente resolveu fazer uma conversa sobre a morte. A gente teve uma semana aí meio propícia para isso. Teve o Halloween, aí teve o Dia Todos os Santos, teve o Dia de Finados, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre morrer. E para isso a gente vai iniciar com uma leitura como de costume. Tu nos fizeste para ti mesmo, disse Santo Agostinho, e não encontraremos descanso enquanto não descansarmos em ti. É fácil acreditar nessas palavras por um breve momento, quando estamos diante do altar, ou talvez num bosque primaveril, um pouco rezando e um pouco meditando. Mas elas soam como provocação diante de um leito de morte. Porém, a provocação será muito maior e autêntica se descartarmos essas palavras e fundamentarmos nosso reconforto na esperança, talvez mesmo com a ajuda de práticas espíritas e necromancia, de que um dia teremos de volta a companhia de nossos amados terrenos e isso nunca viera a acontecer. Aqui embaixo, tudo é perda e renúncia. A finalidade mesma do luto, na medida em que nos afeta, talvez seja infundir isso em nós. Nessas ocasiões, somos obrigados a tentar acreditar no que ainda não vemos, que Deus é nosso verdadeiro amado. Nós escutamos a leitura de uma obra do C.S. Lewis, que o Gabriel que escolheu, então se ele quiser explicar aí qual que é a questão aí dessa leitura sobre a morte do Lewis. Tá, a leitura ela está no contexto de um livro em que ele reflete sobre os 4 amores, né? Sobre a caridade, a afeição, a amizade e o eros. E no caso, a parte que ele fala sobre o amor, a parte que ele fala do luto, né? Tá no capítulo da caridade, em que ele dá um sentido para a experiência do luto, da experiência de perder alguém que se ama, e de que forma o abrir mão do amor com a morte pode ser uma maneira de exercitar a caridade. Eu acho isso interessante. O Lewis, ele perdeu uma pessoa, a esposa dele faleceu de alguma doença, eu não sei muito assim, mas eu sei que ele perdeu a esposa dele. E eu acho interessante essa questão de morte. A gente vive em uma sociedade que parece que as pessoas têm medo de. Quer dizer, todo mundo é do ser humano, assim, tem medo de morrer, né? Tipo, ninguém quer morrer, porque não faz parte da nossa constituição, tipo, a gente não foi feito para isso. Mas, tipo, parece que a gente vive em uma sociedade atualmente que a gente quer fazer de conta que a gente não morre, sabe? Tipo, não é só o medo de morrer, tipo, ninguém quer morrer. Se alguém, tipo, tem vontade de morrer, isso mostra uma doença, né, emocional e tal, tipo, não é saudável desejar morrer e tudo mais. E eu percebi isso porque recentemente eu nunca tinha perdido pessoas muito próximas. E nesse ano que passou, eu tive 2 perdas, né, de um tio e da minha bisavó. E minha bisavó foi enterrada pela família pelo lado mais católico, meu tio era evangélico. E aí no cemitério que minha bisa foi enterrada, era aquele cemitério bem raiz, assim, sabe? Tipo, estátua de anjo, foto de caveira, lápide, não sei o quê. E aí o cemitério que meu tio foi enterrado é um cemitério mais moderno. E eu achei muito bizarro como era um cemitério, tipo, um espaço onde ninguém queria falar como se fosse um cemitério, sabe? Tipo, era um campo verde, assim, e umas fotos de passarinho voando. E, tipo assim, sei lá, é como se aquilo ali fosse uma sala de espera. Não sei explicar, é um negócio muito bizarro. Não parecia que você tá em um lugar da morte. Que até quando a pessoa morre, a gente tem que meio que fazer de conta que tipo, aquilo não aconteceu, sabe? Isso é engraçado. Isso pode ser também uma certa característica dos evangélicos. Assim, posso estar falando muita besteira, que eu nunca fui evangélico na vida, mas eu já ouvi falar de algumas pessoas que, pelo menos algumas denominações, não acreditam que quando você morre,
você vá direto para o céu, ou mesmo até para o inferno, como se você ficasse dormindo, digamos assim. Então a denominação sala de espera parece bem adequada nesse sentido. Tem isso. Tem algumas denominações que acreditam nisso. Então, realmente, isso eu acho que, pelo menos falando de Brasil, né? Essa cultura de ter aversão a falar sobre a morte é uma coisa muito presente. Eu lembro que meu tio ele faleceu alguns anos atrás. E na época eu tive, assim, na noite que ele faleceu, a minha mãe me contou e eu lembro que na noite mesmo eu até fui, se eu não me engano, eu fui falar com a minha irmã. Na época ela era bem, hoje ela tem 14 anos, mas eu acho que ela tinha, sei lá, 10 anos na época. Não sei se já faz tanto tempo assim. E aí ela parecia meio chocada, assim, até porque minha mãe tava, o irmão dela, né? Tava abalado, claro, e ela foi pro hospital. E eu fiquei em casa com a minha irmã e com meu pai. Aí eu lembro que eu rezei com ela, né, e tal. Mas eu tenho a recordação que tive uma sensação muito estranha de certa forma, querer evitar aquilo. E, no final das contas, hoje eu me arrependo muito disso. Mas eu nem cheguei aí no enterro dele, assim. Eu só fui na missa de sétimo dia, mas no enterro eu não cheguei aí. Enfim, eu poderia. Tudo bem, estava tendo aula, mas eu poderia muito bem ter faltado, sabe? Tipo, mas é estranho, né? De certa forma, isso. Essa foi tua primeira experiência com a morte? De alguém próximo, sim. E aí, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, né? Tipo, qual a nossa primeira experiência com a morte, assim, tipo, descobrir o que é morrer? Eu tava pensando esses dias sobre isso. Não esses dias, exatamente hoje. Sobre qual foi a primeira experiência que eu tive de morte, assim, a consciência do que é morrer, né? Foi bem novo, assim, não porque alguém tenha morrido do meu lado, assim, do meu círculo de parentes ou de amigos, nem nada disso. Mas porque eu tava vendo um filme, se não me engano, acho que era o Rei Leão, e falou de morte. E aí eu cheguei a perguntar para alguém o que era morrer. E a pessoa me falou, é um sono que você tem e você não acorda mais. Então, que eu me lembro foi foi a minha primeira experiência com a palavra morte, com o conceito, né? Mas de ter uma pessoa do meu convívio que tenha morrido foi meu avô, quando eu tinha uns 9 anos. Mas é um negócio que eu penso também, porque eu não sei se aconteceu com vocês, já alguém, no caso a Gabi já falou que não, mas alguém mais próximo a vocês morrer quando é criança, eu acho que é uma experiência que é muito rápida. Você passa pelo luto, mas é muito rápido, assim. Eu percebi isso em mim e percebi em outras crianças também, assim, que elas têm o baque, mas 10 minutos depois elas estão brincando, correndo como se nada tivesse acontecido. Não sei se vocês já presenciaram isso. A minha experiência primeira com a morte, eu era muito pequena, então, tipo, eu não me lembro muito. Foi meu avô materno que ele faleceu, e aí eu só lembro de muita confusão na família na época, assim, tipo, eu só lembro de mudar muito minha rotina, de muita gente indo na minha casa, de uma coisa assim, tipo, mais, sei lá, criança, assim, não lembro de sofrer, assim, com isso, eu só sei que ele existia em algum momento da minha vida, ele tava ali, eu tenho lembranças dele, e depois ele não tava mais, eu não lembro de sofrer, de estar em luto por isso, mas eu lembro de perguntar, assim, tipo, às vezes pelo meu avô, e de falarem de estar no céu e tal, e foi a primeira vez que eu tive contato com essa questão da vida, tipo, vida após morte, e o que eu acho curioso é que, tipo, eu lembro de alguém ter me respondido, tipo, que ele tava no céu, e aí eu pensava, pô, se ele tá no céu, então, tipo, ele tipo, ainda pensa em mim, ou, tipo, ele faz alguma coisa por mim, e aí eu lembro de dizer, não, porque, tipo, ele tá lá no céu e ele não sabe nada que tá acontecendo aqui na Terra. E isso ficou muito na minha cabeça, assim, do tipo, cara, o céu é um negócio muito chato, né? Tipo, o céu quebra a nossa convivência com as pessoas e também de ver, às vezes, assim, o pessoal dizer, não, tipo, lá no céu a gente não vai lembrar, né, dos nossos parentes e tudo mais.
que é a visão do evangelicalismo, assim, a grosso modo, né? Não de todos os protestantes, mas era a visão a grosso modo, assim. E eu achava isso muito triste, assim, porque parecia que o céu era meio que um prêmio de consolação, sabe? Tipo, as coisas não resolviam, não era o fim da morte. A morte é como se ela fosse vencedora no final das contas, sabe? Tipo, meu avô morreu, eu nunca mais vou vê-lo. E ele também não vai mais me ver. E quando a gente se vê lá no céu, ele não vai lembrar de mim, eu também não vou lembrar dele. E acabou a relação que a gente tinha. E eu sempre achei isso muito triste, assim, de parecia só um prêmiozinho de consolação, sabe? Tem toda a cara de reencarnação, meio assim, né? Tipo, pô, É verdade, você verdade. não vai lembrar de nada, é como se estivesse nascendo de novo. Exato, verdade. E aí minha segunda experiência foi quando meu avô paterno, mas aí eu já era maiorzinha, e aí eu gravei isso muito na minha cabeça, porque, tipo, eu lembro que meu avô tava doente, e aí eu cheguei em casa um dia e minha avó, a materna não, que era a esposa dele, que a minha avó já, tipo, não tenho nenhuma lembrança dela, minha avó paterna. E aí eu perguntei a ela, vó, como é que tá meu avô? E ela falou, ele morreu. E foi tipo isso Uhum. que eu recebi a notícia. E eu lembro que eu fiquei, tipo, meio em choque, assim, não consegui reagir muito bem a isso. Mas depois tipo, a ficha caiu, assim, tal, sofri um pouco. Mas a maneira como eu lidava com a morte, como os evangélicos, assim, tipo, quando eu falo evangélico, eu tô dizendo o povo crente, assim, o que a gente chama a grosso modo, assim, o pessoal batista, assembleano e tal. Quem escutou o episódio do diálogo ecumênico vai entender um pouquinho dessa diferença entre o protestante tradicional e o povo evangélico. Mas, enfim, não acho que lida bem com a morte, sabe? Tipo, parece que morreu, você não pode rezar por aquela pessoa não lembra de você, a pessoa não tá rezando por você também, e, tipo, acabou, você só tem que, tipo, engolir teu luto, sabe? Uhum. Eu acho que, de certa forma, as pessoas que têm essa visão da morte, elas têm que ser apegar muito, muito, muito à esperança, porque até o momento da, da ressurreição dos mortos, né? Para essas pessoas é como se a visão de mundo delas fosse de um ateu, sabe? O ateu pensa do mesmo jeito. A pessoa morre e não tem mais nada. Então, para eles é do mesmo jeito, até a ressurreição dos mortos, beleza, aí todo mundo volta a pelo menos ter consciência, né? Enfim, mais uma vez, posso estar falando besteira, mas eu estou falando das pessoas que enxergam a morte como uma sala de espera. É muito, muito, muito estranho pensar assim, sabe? Eu sempre tive essa de certa forma, essa esperança, não só esperança, mas essa coisa de olhar para a morte de uma maneira mais, como quem, de uma maneira um pouco mais otimista, digamos assim, sabe? Até quando eu não sabia exatamente quem era santo, o que que era um santo. Fui aprender até depois de mais velho que santos eram pessoas que tinham existido que a gente cria que estavam no céu. Mas mesmo assim eu, de certa forma, já cria nisso mesmo sem saber. Não, e é muito doido você pensar que essa maneira que o evangélico tem de lidar com a morte é um negócio que, ao meu ver, atrapalha demais a experiência do luto, sabe? Você não poder rezar pela pessoa ou ter essa Exato. sensação de que ela não lembra de você, ela não vai mais se importar com você, isso deve piorar o luto em 300%, sabe? Eu já cheguei aí, eu não cheguei aí num enterro de nenhum evangélico, nem nada disso, mas eu vejo um negócio que eu acho bem interessante, assim, é que eles estão sempre reforçando isso. Tipo, ele não vai lembrar de nós, ele não vai lembrar de nós, que é só corpo, que é só carne, não serve de mais nada. E isso dá sabe, acho que um desespero na É pessoa que está ouvindo. tristezinho. É a experiência que eu tenho, sabe? Se eu fosse o ente querido da pessoa que morreu, eu ia me sentir um desesperado. É horrível mesmo, e, tipo, é reforçado a ideia, assim, de que
sei lá, num enterro católico você vai ver as pessoas, pelo menos no enterro católico de pessoas bem formadas, assim, mais ou menos bem formadas, a gente vai falar de rezar por aquela pessoa, sabe? Ou aquelas pessoas que gostam de canonizar quem acabou de morrer, pelo menos vão dizer assim que essa pessoa agora tá. Tem que ter isso também. A pessoa vai dizer, essa pessoa tá rezando agora por nós, já tá no céu e tal. Tipo, tudo bem, beleza, não é o mais correto, mas isso parece essa ideia da vida e tal, após a morte. Mas no enterro evangélico, quando uma pessoa evangélica perde seu ente querido, automaticamente o que se fala é que Deus console os parentes e os amigos, sabe? Tipo, e a morte, aí eu acho, já passando para nossa cultura, pela maneira como a gente vê as coisas, eu acho que a gente também tem ficado assim, sabe? Porque, tipo, alguém morre, a gente não pensa, a gente como sociedade, na alma daquela pessoa. É só, tipo, morreu, vida que segue, e agora quem sofre mais é quem fica, vamos consolar quem fica, sabe? Assim, é como se aquela pessoa simplesmente passasse a ser só uma lembrança. Realmente, eu não gosto de reproduzir discursos, digamos assim, sabe, tipo, que são raivosos contra o mundo moderno, como se não houvesse nada que prestasse no mundo moderno e que a gente devesse voltar à Idade Média. Mas a realidade é que o mundo moderno é muito materialista nesse sentido, né? Ninguém se importa depois com a pessoa que morreu, até porque para a maioria das pessoas aquela pessoa morreu, ela literalmente não existe mais e é isso aí. Então a gente pensa em quem fica aqui, né? Isso de certa forma é uma coisa que vai muito, muito, muito contra a nossa visão, contra no sentido de vai de encontro, né? Não necessariamente que haja uma perseguição, não. Mas vai de encontro com a cosmovisão católica, né? E de certa forma, quando a gente está imerso nessa cultura, pô, se você não fizer um esforço ativo para quando você vê alguém morrendo, você rezar por aquela alma, ninguém vai te lembrar disso. Então você tem que partir de você a iniciativa. E é um esforço grande que a gente tem que fazer para, tipo, trazer essa fé, a maneira como a gente enxerga as coisas. Eu gosto muito de falar sobre a morte, eu gosto, às vezes, quando as pessoas me escutam, penso assim, nossa, especialmente quem não é católico ou não tem um contato muito profundo com a fé, que, tipo, recentemente eu falei no escritório, né, onde eu estagio, assim, que eu gosto do dia de finados, né, que eu gosto de ir em cemitério e tal, e, tipo assim, sei lá, todo mundo ficou meio que coisa mórbida, como se fosse uma coisa, assim, meio, tipo, um culto à morte, sabe, mas não é, e quem é católico sabe disso, é uma questão eu acho muito bonito o enterro onde a gente realmente vela o corpo daquela pessoa e a gente tem contato com aquele corpo, porque, tipo, aquela pessoa continua sendo uma pessoa, sabe? Ela não, a alma que anima aquele corpo não tá mais unido a ele, e ela só vai ser realmente perfeitamente humana quando ela ressuscitar, e aquele corpo vai ressuscitar. Então, tipo, sei lá, não é um morreu, dane-se, larga, sabe? Tipo, tanto faz, as pessoas não querem lembrar ou pensam e constroem cemitérios, assim, tipo, bonitinhos e charmosos para que quando você entre, você não lembre da morte, mas lembre de um lugar bonito e tudo mais. Só que eu acho importante, também não gosto, né? Que nem o Felipe falou, de ficar assim, como era bom antigamente, assim, tal. Eu gosto do nosso tempo, assim, eu me considero assim, uma pessoa moderna, assim, tipo, eu não acho que eu viveria bem em outro tempo. Eu acho que Deus me colocou no tempo certo. Mas eu acho que a gente tem esse defeito, que é essa dificuldade de encarar a morte, assim, entender que ela é uma coisa dolorosa, que é realmente um reflexo do pecado, porque a gente não foi feito para isso. Tipo, a gente foi feito para a vida, a gente não foi feito para a morte, para a violência. E não cabe. Aí tem esses dois extremos, assim, do ignorar a morte ou do tratar a morte, assim, de um certo culto à morte mesmo, que são as pessoas que são violentas ou que desejam matar e que não se importam com a vida e tudo mais. E, sei lá, acho que é importante a gente pensar, nós vamos morrer, porque a gente não gosta de falar sobre isso, a gente gosta de fazer de conta que isso não vai acontecer. Mas tipo, pensar em morrer é importante porque a gente vai pensar que tipo algo vai acontecer ou não, né? Tipo, pensar em como a gente lida com a morte mostra como a gente lida com a vida, porque se você acha que se você morrer não vai acontecer nada depois, é justificável que você tipo faça de tudo para ter
todo tipo de alegria aqui, porque você acha que nada vai acontecer depois, ou se você acha que vai, sabe? Tipo, a maneira como você lida com a morte reflete totalmente, né? Se você acha que a morte é só uma passagem, ou se você acha que a morte é um descanso, ou que não é nada, enfim, a gente acaba não falando muito sobre isso, mas na verdade todo mundo tem uma visão sobre a morte que afeta a maneira como ela vai viver. Realmente. Tipo, até quem não tem nenhuma espiritualidade, religiosidade, né? O fato dela achar que depois da morte não há nada, influencia totalmente no jeito que a pessoa vive. Eu acho que, de certa forma, essa coisa de não pensar na morte incentiva muito essa filosofia do viver sem pensar em consequências, enfim. Consequências espirituais mesmo, principalmente falando. E, de certa forma, isso também incentiva a gente colocar nossa segurança em outras coisas, assim. Porque se o que importa é o que a gente vive aqui, é muito mais fácil a gente pensar em colocar nossa segurança, sei lá, em ter dinheiro do que em viver uma vida de acordo com o que Deus pede da gente. Porque, assim, na cabeça da cultura vigente, fazer o que Deus pede da gente não vai nos levar a nada, porque a gente não pensa no pós-morte, né? Então, o que importa, sei lá, ter dinheiro para comprar o que quiser, porque hoje o que a gente identifica como alegria, como felicidade é isso, ter dinheiro para comprar o que quiser e, sei lá, viver uma vida regada enfim, tudo que o capitalismo possa oferecer para a gente. Exato. E tendo isso em mente, acho que isso já deixa para o nosso intervalo. Vamos escutar uma música, pensar e tipo, entender, parar, ver nessa letra. Essa música é um clássico de enterro, inclusive. Passageira é nossa vida e quem nos leva é o sopro do Senhor. Acreditamos que ao Senhor pertence tudo. O que Ele fez foi por amor. Como nuvem passageira é nossa vida e não importa nem dinheiro nem poder. Feliz aquele que ao chegar aquela hora está sereno e preparado para morrer. Somos todos como nuvem passageira, não importa quantos anos viveremos, ao chegar a nossa hora derradeira, o Senhor perguntará o que fizemos. Lá no céu só vão entrar os amorosos, os que amaram como Deus mandou amar. Quem lutou pra ver feliz outras pessoas, eternamente lá no céu.
Nós escutamos as Ezequias, do Padre Zezinho. Vocês já escutaram essa música em algum enterro? Porque ela é um hit de enterro. Olha, Então, eu como eu nem disse, pode sei falar, pode falar. considerar. Não sei, acho que eu nunca nem ouvi. Nem em enterro, nem fora. Eu acho também eu nunca tinha ouvido ela não. Assim, eu nunca tinha ido em enterro também, como a única oportunidade que eu tive foi do meu tio e eu não fui. Justamente por isso que eu me arrependo tanto, porque hoje em dia, assim, é claro que eu não gostaria que ninguém morresse, né? Mas Alguém morra de logo, certa que seja forma, eu nunca diferente no fui no enterro. enterro, eu acho que Tipo, essa música, eu acho que Noite Traiçoeira, e até nisso, pronto, tá aí. Isso mostra a diferença da forma como a gente está lidando com as coisas, porque essa música é do Padre Zezinho. O Padre Zezinho é um dos cantores católicos mais famosos ali dos anos 70, 80. E aí, hoje em dia, ele é famoso, assim, tipo, no saudosismo, de canta as músicas dele na missa, mas, assim, o pessoal não tem... o pessoal conhece muito mais o Padre Fábio de Mello, o Padre Marcelo, tudo mais. E a gente tem essa música que era muito tocada nos enterros. Que a letra da música fala, como nuvem passageira em nossa vida, o que nos leva é a vontade do Senhor, acreditamos que ao Senhor pertence tudo. Aí a gente fala sobre a morte, né? Fala sobre quem morreu, fala sobre como nós iremos prestar contas a Deus depois que a gente morrer. E de outro lado, a gente tem uma música que, dos últimos enterros que eu fui, foi a música que foi tocada, e ela é tocada também quando alguém morre, se o pessoal gosta dessa música, que é Noites Traiçoeiras. Eu não tenho nada contra essa música, nem o trabalho do Padre Marcelo, eu admiro o Padre Marcelo. Mas a gente já vê uma virada completamente diferente, porque de uma música que é bem propícia mesmo para enterro, para a missa de Ezequias, que é você pensar, essa pessoa morreu, ela vai prestar contas a Deus, e lembra que você também um dia vai morrer e vai prestar contas a Deus. É a atitude cristã frente a um enterro. Já Noites Traiçoeiras é tipo, consolo, sabe? Emocional, ainda que vierem noites traiçoeiras, Deus está com você, tipo, você pode chorar, mas Deus quer você sorrindo, tipo, se console com a sua perda. E aí a gente tem uma virada completa, né, da maneira de ver as coisas. A gente tem pessoas que estão sofrendo, e realmente é um sofrimento muito grande, e a gente quer consolá-las. E consolá-las é importante, mas a gente acaba perdendo essa questão aí de que, tipo, a morte não é tudo, sabe? Tipo, aquela pessoa morreu e você não tem que só consolar e dar um jeito de aceitar que essa pessoa morreu, porque, assim, a alma dela é eterna, assim, digamos assim. Ela vai prestar contas a Deus e um dia a gente vai se reencontrar. exatamente. Acho que falta um pouco da consciência que a morte é a entrada para a vida, né? A vida que a gente vai mais viver. Não sei se talvez falta um pouco das pessoas de se pensar, né? Tudo bem que na eternidade o conceito de tempo é uma coisa um pouco para que cabe um episódio inteiro para falar sobre isso, mas pô, é eternidade, né? O que a gente vive aqui é um sopro, é nada comparado com o que a gente vai viver depois. Mas é muito isso, né? Eu acho que Noites Traiçoeiras é uma música bem do tempo da graça, assim. Enquanto você tá tendo dificuldades, mas vai passar. Agora, Ezequiel já é, assim, né, uma música que vai falar sobre o momento decisivo, ou o momento mais importante da nossa vida é quando a gente morre. Tudo vai ser definido, tudo assim, é claro, né? Só Deus sabe como é que as coisas vão ser definidas, mas tudo tende a ser definido do jeito que a gente está quando a gente morre. Então, nossa vida tem que ser em função desse momento. Eu acho que falta um pouco da gente pensar sobre isso, né? Ter essa consciência, principalmente enquanto cristão. E eu penso que foi muito boa essa análise da Gabi, foi muito boa essa comparação, assim. Porque se você para perceber, a música do Padre Zezinho, que eu nunca ouvi, né, mas eu vou acreditar no que ela tá falando, ela tá mais ligada a uma tradição da igreja de cantar a morte, a visão da pessoa, a pessoa que ficou, que ela também vai passar por isso e que é bom se preparar para essa vida eterna, é bom se preparar para o juízo e tudo. Tem até uma meditação não, tem até uma canção, um canto gregoriano que fala disso, mas parece que com essa mudança de mentalidade, né, do pós-moderno, não sei, a questão está muito mais focada no agora, no alívio emocional. E assim,
Eu sou super a favor da música do Padre Marcelo. Inclusive, eu choro com ela quando eu tô estressado, eu começo a cantar e choro, porque realmente traz um alívio. Mas Temos um não dá pra carismático entre fazer nós isso. agora, né? É que Hã? não, quem Trazer nunca essa chorou, contribuição. quem nunca Porque, pô, chorou pois com quem Noite chorou? Traiçoeira já É morreu. verdade, é verdade. Essa música é uma música muito marcante da mentalidade, tipo, católica e até não católica, né? Tipo, as pessoas Pois é. se relacionam muito com essa música. Sim, é um negócio que toca, né, cara? Uma questão de consolo profundo, assim. E tá certo, ok, é válido. É um momento de muita dor, você precisa ser consolado. Mas não se trata só disso, né? Você vai passar por isso também. Não se trata só de você ter o conforto aqui, mas você vai passar pela experiência do morrer também. Então, o que você está fazendo com relação a isso, né? E eu acho não, eu tenho certeza até que é por isso que a sociedade hoje ela faz tanta questão de jogar para debaixo dos panos a realidade da morte, do luto, que seja, porque isso te coloca numa posição de questionamento, de autorreflexão, e as pessoas não querem mais refletir, as pessoas não querem pensar na eternidade, elas querem viver o agora e procurar prazeres insanamente. E querendo ou não, quando você é confrontado com a morte, ou com a sua possibilidade de morrer, ou com a morte de uma outra pessoa próxima, você se questiona, né? Tipo, o que eu estou fazendo da minha vida? E as pessoas não querem mais isso. As pessoas não pensam mais. Exatamente isso. Eu me lembro muito que no início da quaresma, a quaresma é um período em que a gente pensa muito sobre a morte, e quarta-feira de cinza inaugura a quaresma. A fé católica, ela é muito, assim, mórbida, entre muitas aspas, para quem não tá de dentro, né? Porque quarta-feira, inclusive, o pessoal evangelical faz muito isso. Chega na quarta-feira, o pessoal coloca: a minha quarta-feira não é de cinzas, meu Deus está vivo, tal, essas coisas assim. O pessoal gosta. Sexta-feira Santa também. Hoje eu não fico triste, porque o meu rei não está morto. O pessoal gosta de fazer essas Como coisas. se a quarta-feira de cinzas tivesse a ver com a morte de É, Jesus. sei lá, acho que eles pensam, sei lá, só em cinza de Jesus. Sei lá, eu não sei. O pessoal olha de fora e cada um tem essa percepção. Só que é muito interessante, porque a gente já adentra, assim, pensando sobre a morte. E eu gosto muito das meditações de Santo Afonso. Hoje a gente está bem tradicionalzinho, a gente está ótimo, a gente está citando Santo Afonso, canto gregoriano, falando mal da modernidade, a gente tá, Não Quem vai ter diria, ninguém né? para brigar com a gente hoje. É verdade. hoje não vai ter, exatamente, hoje não tem o que arrumar de problema, hoje a gente tá no padrão. Mas, não, na verdade não, que a gente elogiou o Padre Marcelo e aí a gente já não tá tanto. Mas, enfim. Pô, mas aí só tem que ser muito raditrade para não gostar do Padre Marcelo. Que Olha tem, aí. infelizmente tem. Tem um pessoal que não gosta do Padre Muito Marcelo, amargo acontece. para não gostar do Padre Marcelo. É uma galera amargurada, porque o Padre Marcelo é maravilhoso. Mas eu me perdi nos meus pensamentos aqui, eu não lembro do que eu tava falando, alguém lembra? A meditação do Santo Afonso. Isso, valeu. Santo Afonso. O Santo Afonso aí, no início da quaresma, tem ali, a gente pensou sobre a morte, e aí ele inicia, né, tipo, as meditações que ele tem sobre a quaresma, falando sobre isso, né, tipo, pensar muito sobre você morrer. É um livro de meditações que eu recomendo bastante, porque ele é excelente na quaresma, assim, ele me acompanha muito nos tempos de quaresma. E eu acho muito importante isso, é uma reflexão que a gente não quer mais fazer. Tem pessoas que, tipo, bate na madeira se for, diz estar repreendido, sai correndo, faz o sinal da cruz, qualquer coisa, quando você fala, tipo, você vai morrer, às vezes, sei lá, eu comento isso, não, se a gente estiver vivo, a gente vai morrer, porque, sei lá, eu lido com a morte muito, não sei como é que vai ser na hora mesmo, né, tipo, sei lá, na hora disso que a gente fica desesperado, se Deus, sei lá, que se Deus quiser que eu, sei lá, tenha uma doença, não sei, enfim, e vá morrer muito mais cedo do que eu imagino, eu não sei como é que eu vou lidar, mas, tipo, atualmente, assim, eu penso, pô, eu tô vivo agora, mas eu posso não estar, eu costumo falar isso, assim, quando eu tô falando ou planejando alguma coisa, eu falo, não, que eu posso morrer, ou então... E as pessoas acham muito pessimista ou mórbido, porque geralmente a gente tem a nossa sociedade, a gente tem dois tipos de pessoas, as pessoas que pensam na vida e curtir e tudo mais, e as pessoas que
estão deprimidas e pensam na morte nesse sentido assim mesmo, negativo, pessimista, a pessoa tá com depressão, só pensa em morrer e tal. Isso também não é saudável, né? Tipo, não é isso que a gente tá falando. Mas aquela questão saudável, assim, do tipo, né, eu sou ser humano, eu tô vivo agora, mas tipo, um dia eu vou morrer e vou prestar contas a Deus. E graças a Deus, como os crentes falam, meu rei tá vivo e tudo mais, e ele comprou a vida para mim, a morte não pode nos afetar mais. Cara, esse é um ponto bem interessante, né? Eu acho que a gente olha muito pouco, a gente tem medo, isso é medo, isso é um bloqueio de olhar para dentro, olhar para si mesmo, né? Isso passa muito sobre refletir sobre como a gente está vivendo. No dia de finados, a homilia da missa foi até sobre isso mesmo, sobre como a gente estava vivendo e como pensar na morte influencia nisso. E eu acho que tem mesmo essa coisa de a gente não quer olhar para dentro, a gente não quer encarar que o jeito que a gente faz as coisas fala muito sobre a gente. Parece que o que a gente faz, parece que quanto mais o tempo passa, mais as pessoas querem dissociar o que elas fazem do que elas são, sabe? Tipo, isso de certa forma cria contextos para quando a pessoa faz alguma coisa da qual ela se arrepende, ela fala, não, mas isso não sou eu. Isso foi. Pode até ter sido realmente um momento de deslize, claro, todo mundo tem falhas. Mas isso é um reflexo dessa dissociação meio estranha sobre. Sabe, parece que às vezes as pessoas têm um hábito e elas querem dizer que aquele hábito não faz parte do que elas estão sendo, pelo menos naquele momento. E isso parte de uma certa reflexão sobre si mesmo, sobre olhar para dentro de si e refletir sobre, pô, é isso mesmo que eu quero fazer? É isso mesmo que eu quero para minha vida? As pessoas não fazem isso mais. É porque parece que o que importa agora são os resultados, né? Porque assim, tipo, se a gente não tem nada para prestar contas a Deus, a gente só tenta fazer de tudo para ter bons resultados, e resultados geralmente financeiros ou pessoais. Então, eu não sei se eu estava enfiada em algum buraco e realmente as coisas pioraram e eram sempre assim, eu não sei. Mas é uma normalização muito grande, assim, de ser mal, assim, sabe? Pode parecer um negócio meio preto e branco, mas eu acho que tipo, as pessoas falam de traição com muita facilidade, falam de mentir com muita facilidade, de enganar com muita facilidade, porque tudo que importa é o resultado, tudo que importa é que você continue mantendo o relacionamento que você gosta e tenha aquele momento de prazer que você quer ter, continue no emprego que você quer, mas também roube seu chefe, enfim, tipo, sei lá, o que importa são os prazeres, as riquezas, os momentos, e tanto faz, não tem Deus assistindo a gente ou protegendo a gente, nem nada do tipo. E a morte é só um acontecimento normal que vai acontecer na vida de todo mundo. E só que se a gente realmente enxergar. Mas as pessoas falam isso, eu acho engraçado, que as pessoas que mais falam assim, vida louca, vou viver mesmo, tem que curtir, são as pessoas que têm mais medo de morrer. Porque quando a gente vai mesmo encarar essas pessoas, fala sobre a morte, nossa, são mil mandingas, assim, tipo, pra que não nem se chegue perto de falar sobre morte. Porque por mais que elas expressem, tipo, não tenho medo de morrer, eu faço o que eu quero, vida louca e tudo mais, na prática morre de medo de morrer e de realmente, tipo, abrir uma portinha e ter realmente alguma coisa por trás. É que no fundo, tudo que elas têm é aquilo, sabe? Tudo que elas têm é aquele momento que elas estão vivendo. Então, morrer para elas é perder tudo. Então, o desespero, ao meu ver, é até justificável. Eu acho que esse papo dessas pessoas dizerem que não tem medo de morrer é balela. Quem não tem medo de morrer é cristão, pô. Que realmente acredita que morrer, para mim, é lucro. Mas o que eu ia dizer era que momento tradicional pra caramba aqui, né? Mas é a completa, como é que eu posso dizer? É a completa banalização da falta de moralidade. Tipo, zero. A gente fala realmente sobre traição, fala sobre tudo quanto é, sabe, coisa ruim que você faz com o outro. E assim, é incontestável. Todo mundo acha que é coisa ruim. Mas a gente trata com normalidade. É meio. Isso é muito retrato de como a gente vive hoje. Eu acho interessante que a gente até fica brincando, que hoje a gente está tradicional e tal, mas é porque
existem algumas pessoas que são obcecadas com costumes, né? Que é aquele fundamentalismo, assim, sabe? Tipo, a roupa que você vai vestir, o jeito que você vai falar, as músicas que você vai escutar. E quando fala moral, quando a gente fala com as pessoas sobre moral, as pessoas geralmente já associam a um monte de detalhezinho, tipo, bobo. É como Jesus falava, tipo, vocês engolem um camelo e ficam coando um mosquito. E é engraçado, porque é importante falar sobre moralidade, especialmente se a gente entender moralidade nesse sentido mais amplo, sabe? Tipo, as pessoas roubam, as pessoas mentem, as pessoas enganam, as pessoas fazem o mal. E parece, porque se você chegar para as pessoas assim, você acha, quem é que gosta de fazer o mal? Quem é que chega em uma rede social e posta, eu adoro fazer o mal, eu quero que todo mundo se lasque. Tipo, as pessoas não fazem isso. A gente pelo menos finge, pelo menos coloca uma máscara. Mas é aquela coisa que o Felipe estava falando, tipo, as pessoas tentam desassociar as coisas erradas que elas fazem de quem elas são. Todo mundo se acha uma pessoa boa. Eu acho que isso é um grande problema, porque nosso mundo está claramente errado. Tem claramente alguma coisa de errada. Não tá as coisas não estão certas, né? Tipo, tem alguma coisa de errada. É aquele papo daquela pesquisa, né? Você é racista? Não. Você acha que o Brasil é um país racista? Todo mundo diz que sim, mas ninguém se acha racista. Exato. Mas onde é que tá, então? Exatamente. Tipo assim, tem alguma coisa de errado? Tem. As coisas que a gente tem de errado não são só desastres naturais, tipo, é só o Covid que tem de errado no mundo? Não, tem exploração, tem mentira, tem miséria, tem assassinatos, tem estupro, enfim. E são pessoas, e aí a gente pergunta para as pessoas, você se acha uma pessoa ruim? Não. Então, assim, tem alguma coisa de errado, entendeu? Tipo, as pessoas não se acham ruins, mas fazem coisas ruins, porque elas não conseguem entender que essas ações delas, elas partem de, tipo, coisas que estão no coração delas, como Jesus ensinou também, tipo, ele fala, vocês ficam se preocupando no que é que vai comer, o que é que não vai comer, mas o problema está no que está saindo de vocês, no que está saindo do seu coração, não no que vocês comem, o que vocês deixam de comer. Então, acho que tem uma preocupação super extrema com esses detalhes, assim, se você bate palma, se você não bate palma, se você usa véu, se você não usa véu, se você bota uma calça jeans ou uma calça social, se isso e aquilo, e não se importa com o coração, que realmente é aquele fundo de onde saem todas essas coisas, e a gente realmente tem uma sociedade que não quer pensar na morte, que não quer pensar nos resultados das nossas ações e pensa que os resultados das nossas ações são só essa soma que a gente faz do vão descobrir? Vão, então vou me lascar, não é legal. Vão descobrir? Não vão? Então vai dar certo. Pronto, acabou, sabe? Quando não é assim, a gente tem que parar para pensar nisso. Somos pessoas ruins? Às vezes nós somos, e é importante a gente, tipo, pelo menos tentar não ser. É por isso também que quando a gente fala de purgatório, as pessoas não conseguem entender, as pessoas acham que é tipo uma grande loucura, especialmente os outros cristãos que não são católicos, e dizem, mas Jesus pagou pelos meus pecados, mas a salvação não vem de nós, vem de Deus, mas é pela fé e não pelas obras. Mas a grande questão é como é que você pretende levar... me estendi na minha fala, mas não sei se vocês assistem Modern Family, eu sou, tipo, doida, apaixonada, já assisti umas 3, 4 vezes. E aí tem uma cena tem um episódio que só para contextualizar, são 3 ciclos familiares, desde a família tradicional, assim, tipo pai, mãe, filho, casar todo mundo, até famílias de segundo casamento e uma família formada por um casal homoafetivo. E aí tem a família ali que é o núcleo de uma mulher latina, católica, nos Estados Unidos é o clássico agora de imigrantes, né, que são católicos, e o pai que é rico lá, não é, e tem um enteado. E aí a mãe quer levar o filho para missa. E aí o cara não quer ir para missa, e aí o menino acaba não indo. Pela primeira vez na vida, ele não vai à missa no domingo. E ele vai jogar golfe com o cara. E eles ficam lá conversando, e aí o menino fala, você não tem medo mesmo do inferno, de ir pro inferno, se você não for pra missa e tal? Aí ele fala, não, todo mundo no final dos contos vai pro céu. Aí ele fica, nossa, sério? Todo mundo vai pro céu quando morrer? Ele, todo mundo vai pro céu, vai ser tudo tranquilo. E aí o menino continua perguntando, porque na verdade o cara só quer se livrar dele, ele não queria nem que ele fosse. E aí o menino fala, e aí o que vai acontecer? Até as pessoas mais também vão pro céu? Aí o cara fala, não, as suas malas também vão, mas assim, tipo, vai ficar separado, assim, tipo, vai ter um compartimento de separação. Aí o menino fica, mas tipo, e aí, o que é que vai separar? Não, ele fala, não, tem um fogo que separa. E no final das contas, ele acaba descrevendo um céu que parece mais, tipo, um inferno. Então, assim, tipo, as pessoas são cruéis, são maldosas, são mentirosas, e aí, tipo, elas querem chegar no céu com suas maldades, suas mentiras, suas invejas, e não acham que aquilo ali vai virar um completo inferno, sabe? Assim, depois disso eu vou até deixar o Gabriel falar, porque eu tô... Toda hora você fala de falar, eu falo. Aí eu nunca deixo o Gabriel falar. Mas eu acho que isso, de certa forma, é um ponto que talvez seja uma má interpretação, até porque eu não domino o conceito das solas do protestantismo, então não vou me atrever a falar besteira aqui. Mas isso pode ser um ponto de má interpretação da questão da sola fide, né? Tipo...
Cara, se só importa o que é, se tudo que importa é a fé, então vou fazer o que eu quiser. No final das contas, basta crer em Jesus que tá tudo ok, todo mundo vai pro céu. Eu não, ironicamente, já vi pessoas falando que, é claro, pode ter acontecido um milagre e Hitler ter se arrependido de tudo que ele tenha feito durante sua vida, no momento que ele... Inclusive, ele se suicidou, que é outra coisa, né? Mas, enfim, pode ter acontecido um milagre? Sim, só Deus sabe quem está no inferno, né? Mas eu já vi pessoas argumentando que Hitler está com certeza no céu só porque ele, em teoria, professava o cristianismo. Pô, isso é uma coisa que eu não consigo, não entra na minha cabeça. Ah, então tá tudo certo. Não, porque se for assim, dane-se, né? A gente pode fazer literalmente o que a gente quiser. Não, dizendo que, tipo, essa questão da falta de compreensão, assim, de que a gente realmente precisa mudar nosso coração. Tipo, se a gente realmente... E aí um outro ponto, né? Que as pessoas, às vezes, espiritualizam demais o cristianismo ao ponto de esquecer que um outro ponto importante do cristianismo é a ressurreição. Que é a ideia mesmo de que a nossa sociedade, o nosso mundo, nós mesmos seremos redimidos e não destruídos. Então, a gente não está mais vivo quando está só a alma do que quando está a alma e o corpo, senão a gente não precisaria ressuscitar. Então, às vezes, a gente coloca... Tem esses dois extremos de novo. A gente fala muito aqui nos episódios sobre dois extremos, porque a gente vê muito isso no meio religioso hoje. Que um dos extremos é o dane-se a morte, assim, tipo, não importo com ela, o que importa é a vida aqui hoje, e às vezes até a má vertente da teologia da libertação, aquela que tipo, pensa que é quase que tira Deus do céu, sabe? Como se Deus não existisse e a gente precisasse criar o céu aqui. Isso é errado, mas aí a gente também vem as críticas à boa teologia da libertação e a ideia de que se nós somos cristãos e que Deus ama esse mundo, a gente realmente precisa trazer o reino dos céus para esse mundo. A gente realmente precisa, pelo menos, dar o nosso melhor nesse sentido. Então, às vezes a gente quer jogar os nossos pecados e os problemas sociais para debaixo do tapete, sabe, do mundo, assim, sei lá, no juízo final Deus resolve, sabe? Mas não é muito isso que Deus nos chamou, né? Jesus chamou os seus apóstolos e fundou a igreja e para ser luz das nações, sal da terra e sal, não é pra gente, tipo, não é para guardar no saleiro e não usar nunca, sabe? É para realmente salgar o mundo, é para trazer luz, é para as coisas mudarem. Então, eu acho que essa ligação saudável com a morte, do tipo assim, se a justiça não for feita nessa vida, Deus irá fazer. Não existe só essa vida. A gente não tem que se desesperar e achar que, tipo, a gente obrigatoriamente tem que resolver. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai morrer e vai prestar contas a Ele de como a gente viveu e de como a gente administrou os bens. As parábolas de Jesus são muito claras com isso. Ele fala muito. Parábolas de um senhor que entrega as coisas para os seus servos e retorna, seja com as minas, seja com os talentos, seja com a casa, seja com a vinha. Então, tem várias parábolas que Jesus fala que ele entregou as coisas aos servos dele, ele vai voltar para pedir contas, sabe? O que é que vocês fizeram com o que eu dei a vocês? Então, a gente também não pode olhar para a morte como se fosse uma coisa assim, tipo, vou viver aqui certinho para ir para o céu, sabe? Mas de pegar mesmo os dons que Deus nos deu e saber que quando a gente morrer, a gente vai prestar contas a Ele, né? Tipo, o que é que você fez com isso? O que é que você fez nessa sociedade? Se uma sociedade onde tem mais cristãos do que não cristãos, ela é pior do que uma sociedade que tem mais cristãos, que tem menos cristãos, tem alguma coisa de muito errado nisso. É que nem a gente estava falando sobre a questão de todo mundo diz que é bom e o mundo está uma miséria. Então tem alguma coisa de errada. A matemática não está fechando nisso. Hoje em dia parece que as pessoas pensam que ser cristão é atestado. Tipo assim, os cristãos pensam que ser cristão, disse as pessoas, mas na verdade do lado de fora é o contrário, né? Mas os cristãos pensam que ser cristão é um atestado de santidade, digamos assim. O máximo, quando pensam que quando as pessoas pensam, os cristãos, melhor dizendo, pensam que podem estar fazendo algo de errado, é sempre no quesito pessoal. Uma moralidade pessoal voltada sempre para si mesmo, geralmente no âmbito sexual da coisa. Ela nunca pensa, é incrível como as pessoas nunca sequer param para pensar que o fato delas terem condições de ajudar, que seja um morador de rua, uma vez no mês, a se alimentar, ou pelo menos ouvir, sabe? De realmente ouvir o que a pessoa tem a dizer. Se a pessoa não tem condição de falar, ouve e fala que não tem condições, tudo bem. As pessoas não pensam que não fazer isso, não dar atenção àquele que está na nossa frente e claramente é mais necessitado do que a gente,
elas não pensam que isso pode ser um pecado. Quanto mais pensam que isso pode ser um pecado grave. Isso é muito doido, né? Porque reflete muito do modo que a gente vive. E, assim, agora falando mais sobre, entrando no que a gente está falando sobre morte, né? A gente nem pensa, às vezes parece que a gente não consegue ver essas pessoas como de fato pessoas que vão morrer também. E a gente não para pensar que aquele testemunho, contra-testemunho que a gente está dando ao passar com um crucifixo no peito na frente daquela pessoa sem nem olhar para a cara dela, pode ser que a gente esteja fazendo com que aquela pessoa não esteja um pouquinho mais longe de Deus. E aquilo possa eventualmente ser, enfim, uma coisa ruim para ela, né? É óbvio. É a primeira coisa que um cristão deve pensar. A pessoa que está mais longe de Deus, ela está mais longe da salvação, mais longe da felicidade plena. E parece que a gente não pensa nisso. Então, caminhando para o nosso final, nossa reflexão sobre a morte é basicamente isso, é lembrar que nós vamos morrer e refletir sobre como nós podemos viver e lembrar que o outro também vai morrer e como a gente pode ajudá-lo a ter um encontro melhor com Deus. Gabriel pode finalizar para a gente, fazer as nossas considerações finais? Sim, aproveitando o que o Felipe falou, né, levando para a questão da caridade, da relação com o outro, assim, é sempre bom a gente lembrar que a morte por si só, ela não é boa. A morte por si só é um castigo, né? Castigo devido ao pecado dos primeiros pais e tudo, dos nossos próprios pecados também. Mas o que importa é o dar-se sentido à morte, né? E a questão da esmola que o Felipe citou é um negócio que eu lembro sempre, sabe? De como o bem que eu faço hoje vai me servir de mérito no dia do meu juízo. Assim, é claro que eu não me preocupo em fazer as coisas pensando, nossa, eu vou fazer isso porque, nossa, Deus vai me olhar com bons olhos. Não, mas o fato de que realmente, assim, a esmola, ela apaga os pecados, né? Então, o que eu quero dizer com isso é reconhecer que os pequenos atos de amor que a gente faz aqui na nossa vida vão ter consequências de eternidade. Foi como eu vi um padre falar uma vez, o nosso tempo está grávido da vida eterna. E é basicamente isso. A morte, ela ganha um sentido novo na ótica cristã. Ela ganha um sentido novo quando você dá um sentido para a sua vida. E acaba que a morte se torna também um sentido, né? Quando você reconhece que você vai morrer, você dá novos rumos para a maneira como você se comporta no aqui e no agora. Então, um pequeno disclaimer, né? Quando o Gabriel fala que a esmola paga os pecados, não é no sentido de salvação pelas obras, e sim no sentido de diminuir o tempo do purgatório e tudo mais. Sim, claro. Não estou negando a salvação pela fé, pessoal. Mas também não é só. É sempre importante deixar claro, né? Porque senão depois vai virar corte e a gente vai de F no chat. Você acabou de ouvir Os Macabeus, seu podcast semanal católico, fugindo do fundamentalismo e trazendo com leveza reflexões teológicas, políticas e históricas. Vem com a gente, porque a revolta já começou.